Boa tarde, pessoal. Vou começar. Espero que estejam todos bem aí, animados para começar o ano. Eu estou animado, viu? Rapaz, eu espero, né? Na verdade, eu estou tentando já desde o ano passado. Mas a energia é recíproca. Vamos nos contagiar aqui nesse ano. Então, vamos lá. Primeira novidade aqui que eu queria compartilhar com vocês é aquela caixinha que está ali atrás. Tá vendo aquela caixinha que está ali atrás? A sala, vocês viram como está arrumada aqui, né? Organizada. Porque isso faz parte, fez parte do meu planejamento de final de ano. Eu comecei a me planejar 3 anos antes do ano passado acabar. Aí, além de planejamento de verdade, né? Assim, o lógico eu ainda tenho do hardware, né? Que é da sala. A sala toda bagunçada. Imagina eu dizendo no YouTube que eu sou o professor mais organizado e a sala de cabeça para baixo como estava antes. Aí eu tentei dar uma melhoradazinha agora, a pessoa está vendo no canal aí, está vendo que está mais organizado, né? A organização física quer dizer alguma coisa, viu? Não adianta você dizer para todo mundo que é organizado, aí chega na sala, com a sala desorganizada, casa desarrumada, escritório desarrumado, enfim, tudo. Então, vamos começar aqui, começar o ano, né? É muito estranho você continuar um semestre, né? É muito estranho. É para vocês e é para mim também, mas eu acho que a gente pode, ao invés de reclamar disso, tentar tirar partido do que isso pode ter de bom, né? Eu acho que pode ter algumas coisas boas. Porque no meio da jornada, você parar um pouquinho para se replanejar, para ver se é isso mesmo, pode fazer uma diferença e fez uma diferença para mim ao longo desse semestre agora. Eu já voltei um pouquinho diferente agora. Eu espero que tenha sido melhor, né? A tentativa é de sempre melhorar. E uma das coisas é que todo ano, eu falei para você já, eu estudo muito produtividade, né? O ano passado, eu comecei, todo ano, no final de ano, eu estudo algum curso, algum livro de produtividade. O ano passado eu li pela primeira vez e fiz um curso do método GTD, do David Allen. Tá? Quem não conhecer, pode procurar na internet. A arte de fazer bem feito. Ele não tá aqui não. Essa técnica da caixa de entrada ali é uma das técnicas que o livro ensina para você aumentar a sua produtividade, para você não esquecer as coisas, não esquecer de fazer as tarefas. Então, toda vez que vocês entrarem na sala, a primeira caixa de entrada é a de administração, a segunda de avaliação econômica e a terceira de empreendedorismo. Então, aqui a lista de presença de administração, que foi a aula que acabou agora, está assinadinha, e tem outra folha aqui, e toda aula daqui para frente vai ter sempre a folha impressa do SIGA-A. Você já deve ter se ligado que não é mais o CIWeb, né? Agora é o SIGA-A. E aí eu preciso que todos vocês entrem no SIGA-A sempre e fiquem acompanhando lá o número de faltas e fazendo o controle do número de faltas, justificando as faltas, né, sempre que possível, porque a recomendação que eu estou dando é que depois que atingir 75%, tipo, não precisa mais nem vir, viu? Tipo assim, atingir 75% e perder por falta. Aí pra quê? A não ser que queira assistir como ouvinte. Porque eu vou levar rigorosamente essa questão da presença a partir de agora, e aqui estão as folhinhas. Então, toda vez vocês vão chegar aqui e vão assinar a folhinha que está ali. Era uma coisa que me tomava um pouco de tempo também. A gente vai falar sobre tempo e dinheiro aqui, né? Que foi a aula passada, a última aula que a gente fez no final do ano passado. Por exemplo, tinha uma folhinha que vocês anotavam aqui. Eu dizia, quem chegava primeiro, pessoal, coloca aí o nome da turma e a data.
E aí, toda vez que eu ia botar no sistema, era um parto para mim. A turma de administração não, porque é todo mundo da civil, só tem uma turma. Essa turma aqui, por exemplo, eu tenho 3 alunos da engenharia química, o Igor, Luiz Eduardo e a Vanessa. Aí eu vou colocar aqui, ó. Vou passar para vocês agora, essas listas são separadas, ó. Aqui é engenharia química. Igor, Luiz Eduardo e Vanessa. Aqui você assina, tá, na data de hoje, na folhinha. E aqui tem um mapa do número de faltas. Eu trouxe o mapa só para vocês se basearem um pouquinho nas faltas que estão no sistema, para ninguém precisar ficar entrando no cigarro agora, mas toda vez, tipo assim, no dia seguinte à aula, eu vou pedir a vocês que entrem lá para confirmar se as faltas estão ok, porque se não tiver, vocês têm que mandar uma justificativa para mim, e ou eu tiver errado alguma coisa, eu posso corrigir, né, no dia seguinte logo. Aqui tem a turma da civil, acho que é civil, não, petróleo. Petróleo tem bastante gente, tem 9 pessoas. Alisson, Edivaldo, Lara, Luiz Henrique, Maria Ariane, Mariana, Matheus, Nídia e Rebeca. Assinem e passem. Aí, quando chegar a folha do curso que não é o de vocês, vocês passem. E a última aqui é da civil. Bruno, Eduardo, Giovanni, Leonardo, Maria Clara, Maria Renata, Rodrigo e Tailândia. Mesma coisa. Você veja como um sistema facilita para mim, né? E para vocês também. Eu ganho tempo com esse sistema. Ele não é assim perfeito não, mas já é bem melhor do que o anterior. Ele já é bem melhor do que o anterior, certo? Então, sobre essa questão aí da presença, eu acho que está todo mundo ciente, né? Quem tiver alguma dúvida, quem tiver alguma coisa, pode falar aqui. Quem quiser deixar algum recado para mim, pode chamar lá no inbox. E quem tiver folhas, que quiser deixar para mim alguma coisa, bota na caixinha de entrada ali. Aquela caixa de entrada ali, a segunda caixa, que é a caixa de avaliação econômica de projeto. Fazendo isso, eu já estou dando para vocês uma dica de produtividade, tá? Essa dica da caixa de entrada é a dica do David Allen. Eu tenho em casa, desde o ano passado, uma caixa de entrada, certo? E eu boto essa caixa de entrada, e aí como lá em casa são 6 pessoas, né, e tem uma rotatividade grande, tipo, tudo que chega para mim, tipo de correio, carta, recado, esse tipo de coisa, quem pega tem que colocar lá. A minha desculpa de não ter feito alguma coisa é: você colocou o recado na minha caixa? Se você não colocou, eu não vou fazer, eu não tinha a obrigação de fazer. Tá? Então, eu recomendo que vocês façam isso, porque isso ajuda a ganhar tempo. E tem uma outra coisa que eu também, isso eu estipulei esse ano, né? Dentro desse meu planejamento. É muito comum a gente ter itens tipo carteira, chave do carro, coisas que a gente sempre sai e precisa levar. Eu preciso do óculos, né? Tira aqui minhas pulseiras, tira minhas coisas, toda a carteira, aí a gente normalmente chega e bota isso tudo em casa em qualquer lugar, né? Naquele dia que chegou, bota uma coisa na sala, aí toda hora que vai sair, eita, cadê minha carteira? Aí o que acontece? Tem uma caixinha dentro do meu escritório. Eu agora, quando chego a chave do carro, penduro no lugar que todo mundo sabe onde é que está, e chego, tiro minhas coisas todas e boto tudo que eu vou sair, uso quando vou sair, está sempre lá na minha caixa. E isso, quando as pessoas da casa se acostumam, se por acaso algum dia eu deixar fora porque eu esqueci, a pessoa vai pegar e vai botar lá dentro. São dicas básicas de produtividade que eu aplico, né, desde sempre para ganhar tempo. Mas vamos voltar agora, né, voltar um pouquinho na última aula do ano passado, que eu tinha falado para vocês sobre... eu tinha colocado uma frase, essa frase que está aí no quadro, foi praticamente o tema da nossa última aula o ano passado, o conceito de riqueza, tá? Então, eu passei até agora falando sobre tempo, e agora eu quero falar sobre dinheiro. E essa matéria aqui, eu já tinha falado isso para vocês na primeira parte, talvez seja a segunda e única matéria do curso inteiro que fala sobre dinheiro.
Tá? Então, é preciso... Primeiro que vocês estão de parabéns porque escolheram fazer a matéria. Essa aqui. A avaliação econômica de projetos, principalmente quem não é do curso de petróleo. Porque para o curso de petróleo ela é obrigatória. Para os outros cursos todos, ela não é obrigatória. Mas ela, na minha cabeça, ela teria que ser uma disciplina obrigatória para todo mundo. Por quê? É sobre dinheiro. E dinheiro e tempo são coisas importantes por causa daquilo ali. E como é que uma pessoa sai engenheiro e não consegue, ou não sabe o que é uma avaliação econômica de projeto? Que você já tem noção, porque a gente já teve um mês de aula. Então, um EVTE, Estudo de Viabilidade Técnica e Econômica. Então, saber construir isso é importante para o projeto. A aula de hoje, eu vou fazer, tá aqui, ó, o planejamento da aula, né? Tá aqui, ó. Avaliação econômica de projeto, atividades. Observem que eu vou passar tudo aqui, ó, links importantes, material do curso, semana 0, semana 1, semana 2, semana 3, semana 4. Aí aqui tem aula 6, que foi a nossa última aula. Riquezas, finanças, carreira, tá aqui, ó. Então, qual foi a ideia da nossa última aula o ano passado? Eu me preocupo de verdade com o planejamento das pessoas e com a carreira das pessoas. Meus alunos todos. Quem trabalha em projeto comigo sabe, né? Então, o que acontece? No final do ano passado, eu estava dando para o pessoal de administração análise SWOT e sabia do tempo que vocês iam ter para se planejar. Eu sei que todo mundo, a maior parte das pessoas, quando chega final do ano, para tudo, arruma pelo menos o guarda-roupa, dá uma organizada na vida, define as metas para o ano que vem. Né? Então eu disse, não, aí por isso que eu falei da última aula. Na última aula eu disse, rapaz, eu vou falar com ele sobre tempo e dinheiro, para ver se no ano que vem eles se organizam a parte financeira e se organiza também o tempo. Aí eu fiz aquela última aula, nem gravei inclusive, foi uma aula bem informal, assim, a gente fez um círculo aqui, aí eu perguntei o objetivo de cada um, meta e tudo mais. Então, eu fiz aquilo para provocar vocês a pensarem no planejamento e provocar vocês a melhorarem em relação a tempo, dinheiro, né? E se organizarem em relação ao curso. Por quê? Tanto mais organizado eu seja, mais vocês vão economizar tempo. Tanto mais organizado vocês sejam, mais eu vou economizar tempo. Isso em tudo, tá? Então, naturalmente, vocês podem comparar essa aula aqui com outra disciplina. Tem outras disciplinas aí que pode ser muito melhor do que essa, não é sobre isso que eu estou falando. Eu estou desafiando somente na organização. E você não vir para uma aula de alguma outra matéria e não vir para essa. Se eu tivesse que escolher alguma para não vir, era essa. Sabe por quê? Porque está tudo organizado depois, mas vai levar falta. Mas você ter a aula gravada, ter tudo na plataforma como está aqui, é um diferencial que eu criei para vocês. Para que alguém precisou faltar. Veja como ganha todo mundo. Alguém precisou faltar. Porque todo mundo precisa faltar um dia. Vai acontecer. Aí quando precisar faltar, vai estar tudo lá. Imagine que 4 faltaram. Já aconteceu muitas vezes isso, né? 4 faltaram. Dos 4 que faltaram, 2 estão preocupados com o que perdeu, o assunto que perdeu. Aí chega no meu... Chega, professor, o que é que foi? Qual foi o assunto da aula? Pode passar para mim. Não é normal acontecer isso. Se a pessoa está interessada ali acompanhando. Imagine eu com 200 alunos, somente 10 faltaram, 5 da mesma turma, todos vão perguntar a mesma coisa, não é? Depois que eu fiz essa organização que está aqui, ninguém me pergunta mais, tipo assim, professor, o que foi que teve na aula? Por quê? Google Classroom, semana tal, aula tal, não vai estar imediatamente, essa aula de hoje agora, não vai estar imediatamente depois, mas amanhã ou quarta-feira no máximo ela vai estar. A pessoa já sabe que vai estar, perdeu, tem a falta, justifica, acompanha a aula, assiste lá o que foi feito, resolveu. Ou seja,
É bom para mim e é bom para vocês. Então, quando a gente está numa empresa, quando as duas partes se organizam, ganha todo mundo. Voltando para cá, né? Então, eu puxei essa última aula, né, do semestre passado, porque toda a aula seguinte, o ideal é que a gente relembre um pouco do que aconteceu na última aula. E essa aula de hoje, como ela é uma aula, depois de um mês sem aula, eu tenho que puxar não somente a aula de hoje, como também as aulas do semestre inteiro, para vocês aterrissarem e eu também, né? Eu já estou mais aterrissado, né? Mas vocês estão caindo aqui agora. Alguns talvez tenham se atualizado no período de recesso, e outros talvez não, alguns estão acompanhando melhor. Cada um aqui está numa situação. O meu objetivo hoje aqui é deixar a coisa mais ou menos uniforme em termos da situação e dos alinhamentos que a gente precisa fazer para não entrarmos em desacordo até o final, tá? A primeira questão foi a questão da presença que eu já falei aqui. A segunda questão é que já está marcado aqui, ó, eu vou voltar para cá daqui a pouco, né? Já está marcado aqui desde o começo do semestre. Aqui ainda pode haver um acordo aqui no caso dessa turma. A gente vai decidir hoje aqui nessa aula. A aula do curso, 30 horas. A gente está aqui, ó, prova AB1-2. A prova AB1, na verdade, a AB1 são os trabalhos, né? Todos. E a AB1-2 seria na próxima segunda-feira. Certo? Seria. Isso eu vou confirmar aqui somente no final da aula, depois que a gente conversar aqui. Tá? E aqui, ó, aqui são as aulas que estão para serem feitas. Quando terminar essa aula, essa prova, eu vou botar para cá. Aqui eu já botei a aula de hoje como se tivesse sido dada. Ó. Tá vendo aqui? Ó? Nessa lista são as aulas dadas. Então aqui tem o calendário acadêmico, aula 1. Aí a aula 1 tem aqui a descrição, a mesma coisa copiada e colada que tem lá no Google Classroom, certo? E aqui eu só faço aqui o calendário acadêmico, quando foi que... A gente tem uma linha do tempo aqui exata de como está andando o curso. Ó. A aula 2, o que é que foi? A aula 3, a aula 4. Qual é o assunto da prova de segunda-feira? Essas aulas. Está tudo gravado. Alguns trabalhos eu fui pedindo para vocês fazerem, resumo de aula, basicamente, e aquele projeto final de curso, lembra? E aquela planilha de atualização. Vou falar sobre essa planilha que vocês vão precisar ir montando ela. Observe que é um processo incremental, é ir montando o trabalho, não é deixar na última semana para fazer o trabalho. Tá? Então eu vou dar essa semana para vocês aqui para a gente se atualizar a partir dessa aula, né? Voltando para cá, ó, a aula de hoje. O que é a aula de hoje? Planejamento, revisão de conteúdo, revisão de atividades, provas, avaliação e também alguns critérios aqui. Eu já falei, né, do critério da questão da frequência. Eu ainda não fiz isso não, mas o ano que vem eu vou fazer. Eu vou dar uma pontuação, vou criar uma pontuação em função da presença nas aulas. Então, veio para a aula, vai valer alguma coisa na média, né? Vou fazer alguma continha proporcional ao número de faltas, porque eu acho que é muito importante para o conteúdo. Eu fiz todo tipo de teste aqui que vocês imaginarem. Tipo, teve semestre, depois que voltamos da pandemia, né? Que eu deixei livre, tipo assim, ninguém precisa vir. Aí o que é que aconteceu? Muita gente não vinha e nem assistia. E eu fui pegando que era uma realidade, que eu estava vendo que muita gente não estava vindo, não estava conseguindo, não estava tendo organização para assistir o curso em casa. Essa é uma das habilidades assim que são mais difíceis, eu reconheço que é difícil. Tem muito aluno que me pede se eu dê aula presencial, porque eu não tenho concentração. É normal. Tem gente que não consegue se concentrar numa aula online. Eu, tipo assim, preciso de pouca aula presencial. Eu sei que é muito importante, mas eu estudo, tipo, tudo que é curso online, vídeo, livro, eu consigo aprender bem. Eu prefiro ir para uma aula presencial, que eu estou ali olhando para o professor e perguntando, e eu acho que fica melhor, tá? Estou atualizando aqui.
Mas aí, assim, como eu percebi, né, a importância do presencial para vocês e para mim, eu estou tentando ainda fazer os ajustes, né? Depois daquele tempo de pandemia que a gente fez, quando eu voltei da pandemia, eu digo, rapaz, é muito mais produtivo o online. Eu acho o tipo de aula que eu dou no online, todo mundo colaborando no Miro, na mesma hora da aula, muito mais efetivo, do ponto de vista de trabalhos. Eu já tinha falado esse exemplo para vocês. Eu já tive experiência, tipo assim, pessoal, vamos começar essa aula de hoje, a gente vai começar a fazer o trabalho. Como está todo mundo, quem não está no celular, quem está no computador em casa, e está ali fazendo o trabalho junto comigo na hora da aula, já sai com uma parte do trabalho pronto da aula. Não é como vocês aqui, vocês estão o quê? Vocês estão assistindo. Se eu passar algum trabalho, vocês vão tomar nota, eu vou colocar aqui. Aí, em algum momento, durante a semana, quando vocês tiverem tempo que conseguir parar, vocês vão fazer o trabalho. Não é uma coisa que você já sai da aula com o trabalho pronto. Então, esse foi uma das diferenças que eu percebi, né? Em termos de aumento de produtividade, principalmente para os alunos que tinham computador e que tinham habilidade no computador, assim, o processo de aprendizado online, de fato, acelera muito. E também tinha uma organização, né, que é outra parte bem importante. Então, veja só, planejamento, vou fazer uma revisão rápida do conteúdo, uma revisão das atividades que vocês teriam que ter feito até então, né? A questão da prova, eu já comentei, e a avaliação aqui, critério de aprovação, que todo mundo já sabe, mas eu estou só reforçando, né? A questão da necessidade da presença nas aulas, e da prova AB1, AB2, um trabalho e uma prova, né? Então, a média da AB1 é a média dos trabalhos todos, mais a nota da prova, né? No AB2 é o trabalho final, mais a nota da prova final. Tá? Então, eu estou passando só esses critérios para que todos tenham, relembrem, né, isso. E aí agora a gente vai, e eu vou passar aqui, quem estava na aula passada, seu nome? Giovanni. O Giovanni, Eduarda, Renata, quem estava na aula de administração. Como uma parte do conteúdo daquele vídeo é o mesmo, eu vou deixar esse vídeo para passar no final, aí vocês estão liberados. Tipo, meia hora antes, apesar de que eu vou dar o contexto para vocês. Aqui eu vou fazer comentários muito mais ligados àquela questão dos juros. Lembra do site que ele entrou, do Investidor Sardinha? Se vocês quiserem ficar, eu vou fazer uma relação muito mais direta daquela parte da planilha e daquele site com essa matéria, porque na matéria passada de administração era mais uma ideia ligada ao PDCA, aquele negócio no contexto, aquele vídeo no contexto do PDCA. E agora, se vocês quiserem ficar, vocês podem ficar, mas se não, estão liberados, né? E depois pega essa parte do vídeo, dos comentários que eu vou fazer sobre o vídeo depois, tá? Para vocês não perderem tempo. Voltando aqui, então, em relação ao planejamento e as atividades, né? Vou fechar aqui, administração, atividades. Voltando para cá. Na aula passada, a aula que antecedeu essa, acho que foi a Giovana que fez uma observação em relação a um ponto de falha aqui das coisas dos meus cursos, né? Eu recebo muito, graças a Deus, é muito mais elogio do que crítica. Na CPA, né, uma avaliação que vocês fazem todo ano, eu recebi agora no final do ano, né? Eu saio lendo uma por uma, e aí, com base nessas avaliações, e também tem muita gente que me fala aqui no final da aula, comenta, naquele NPS que eu peço para vocês preencherem, tem gente que preenche o NPS e comenta da aula específica. Então, todo esse feedback que vocês me dão, eu tento melhorar, né? Uma das coisas que eu percebi, a Giovana hoje reforçou aqui na aula de administração, mas que desse semestre agora eu já estou um pouco melhor nesse sentido. Teve um semestre que, acho que foi o semestre passado, já foi assim. A disciplina tem tanto canal de comunicação que atrapalha, mas que ajuda. Tipo, o Telegram. Algumas pessoas falam comigo pelo WhatsApp. Tem a plataforma do Google Classroom.
tem o Trello. É tanta tecnologia que a pessoa se perde no meio de tanta coisa. Tá? Então, nesse semestre, vocês podem olhar, não sei se alguém foi meu aluno, acho que o Igor foi meu aluno no semestre passado. Por exemplo, eu praticamente no Telegram, eu não mando atividade pelo Telegram, eu não digo que, eu só digo assim, pessoal, aula hoje, ali é só para coisas instantâneas. Ninguém precisa procurar o que foi que aconteceu lá no começo do semestre, porque ali é um canal de nossa comunicação instantânea. Não tem ali, ninguém se preocupa que ali não tem conteúdo, não tem trabalho que eu estou mandando fazer por ali, porque imagina que eu mando fazer um trabalho por ali e a pessoa não está acostumada com aquilo, entra direto na plataforma. Então, eu centralizei esse ano tudo aqui no Google Classroom. Não tem 2 lugares que vocês vão pegar a informação, não. Só tem um. Tá? Que é na plataforma. Inclusive, a própria aula, como ela é toda gravada, também está lá no Google Classroom. Ou seja, não conseguiu vir para a aula, vai ter a aula 100% gravada lá. Ou seja, não tem que entrar em 2 lugares. Tipo, professor, o assunto da prova. O assunto da prova. Aí aqui tem aula de abertura e aulas extras. Isso aqui, evidentemente, que não é assunto de prova. Links importantes, material do curso. Isso aqui são tutoriais. Né? Tutoriais do Google Calendar, do Trello, do Miro. Não vou entrar aqui nesses tutoriais, mas aí dentro, se alguém se interessar em aprender alguma das ferramentas mais, vai lá e entra aqui. Tutorial do Miro, por exemplo. Não sei usar ainda, tá? Aí aqui tem... Foi o que eu fiz para cada sisteminha desse. Pesquisei o melhor vídeo em inglês do YouTube, botei aqui. O melhor vídeo em português do YouTube, e botei aqui. E no caso do Miro, eu tenho um tutorial que eu gravei, certo? Então eu botei o meu também, certo? Mesmo que eu achar o meu melhor do que o desse cara aqui, mas eu botei o meu. Eu tenho que atualizar, inclusive, esse meu, porque se vocês forem para esse aqui, vocês vão ver que tem coisas novas no Miro que eu não tinha falado. Então, vocês só conseguem aprender alguma ferramenta se vocês forem usar. Então, tem muita gente aqui, eu já fiz essa... Eu selecionei ontem, saiu um por um, quadro do Miro. Tem gente que está com o quadro completíssimo, tem gente que não criou o quadro, tem gente que está com o quadro só aberto, não botou nada lá dentro. Tem todos os tipos aqui, tá? O que eu vou pedir a vocês aqui, coloquem tudo lá dentro do quadro do Miro à medida que forem atualizando. Porque eu vou pegar todos os documentos, aonde é que está a descrição de todas as atividades que vocês têm que fazer. Tá aqui, ó. Eu vou seguir, tá? Aqui a apresentação do professor, a apresentação do curso. Também aqui é uma coisa muito mais apresentação. O conteúdo mesmo, apresentação, motivação começa aqui. Conferir as instruções. Então tá aqui, ó. Links abaixo, planilha, vídeo do Ikigai, link, enfim. Vídeos. Aqui, em tese, as atividades que tinham que fazer aqui estão ditas dentro da aula, tá? Em alguns casos, tá? Aí o que acontece? Tem que assistir a aula. Tem que assistir a aula. Bota lá em velocidade 2x que o que precisa ser feito está lá, mas quando é uma coisa muito importante que tem que ser feita, está aqui como está nessa aula. Olha o que eu coloquei aqui, ó, conferir as instruções. Basicamente, isso aqui é o principal. Ó, essa aula foi o quê? Sumário da aula. São 7 vídeos pequenos que tem. Os vídeos estão aqui, 5 minutos, 8 minutos, 10 minutos, 8 minutos, 9 minutos, 7 minutos. Atividades para aula. Fazer um resumo de cada vídeo, tá? Colocar um resumo no seu quadro do Miro. E concluindo essa atividade, você deve enviar. Aí eu estou detalhando aqui um pouco do que é que tem que ser feito. Qual é o assunto da prova? Quando eu for fazer a prova, se for na segunda ou for na seguinte. Todo o assunto que eu dei nas aulas. Por onde vai estudar? Pelas aulas. Pelas aulas, o trabalho que eu pedi. Então, aqui, essa aula, observe como eu fico tentando o tempo todo melhorar. Tá? Muita gente comenta e reclama, com alguma razão. A aula muito longa, realmente, fica difícil até de acompanhar. Eu gosto de acompanhar aulas longas. Assim,
Não dá para ensinar um conteúdo sério com vídeo do TikTok de 30 segundos, de 1 minuto, de 10 minutos, gente. Não dá. Entendeu? Tem conteúdo que é preciso de mais tempo. Você pode, assim, dar uma dica. Então, aqui já foi uma tentativa minha. Eu estou tentando fazer esse esforço. Eu vou ver como é que eu transformo essa aula presencial em vários vídeos de 10 minutos. Dá muito trabalho. Porque a aula aqui é de 50 minutos, mais 50 minutos, são 2 tempos de 50. Imagina que o pessoal, vou dar uma paradinha agora para eu editar essa parte. Não tem como. O que eu teria como fazer, eu já fiz no semestre, é gravar tudinho como eu estou gravando aqui, estou gravando ali, aí terminar, quebrar a aula, eu mesmo, em vídeos mais curtos, e depois fazer o que eu fiz aqui. Aí fica difícil. O que eu consegui fazer, para alguns temas, foi isso que está aqui. Ó. Essas aulas que estão aqui, 5 minutos, 8 minutos, 10 minutos, essas que estão aqui, nenhuma aula presencial que eu dou são tão perfeitas e organizadas que nem essa, porque eu separei o conteúdo que precisa realmente, gravei aquela aula e está lá. Eu não preciso regravar essas aulas aí não, que o conteúdo é o mesmo. Aonde é que eu faço um update do conteúdo se eu precisar? Aqui na aula com vocês. Tá? Então, voltando para cá, eu estou fazendo só uma revisão, né, do nosso curso aqui. Ó, aula 3, problemas típicos de engenharia econômica aplicada à engenharia com o ChatGPT. Então tá aqui, link da aula e as atividades que precisa fazer. Aqui eu já comecei nessa aula a indicar o caminho do trabalho final de curso, que é um para cada. Todo mundo vai ter aquela planilha base, todo mundo vai construir uma espécie de uma VTE próprio. Tá? Voltando para cá, atividades, aula 3, aula 4, uma visão completa, tá? Conferir as instruções. Ó, para fazer, o que é que tem aqui? Ó? Tá vendo a atividade que tem para fazer? Professor, onde é que eu sei que tem que fazer a atividade? Cada aula, no final, tem atividades para fazer. Não precisa, eu vou me arriscar a dizer aqui, não precisa vocês ficarem entrando nos vídeos para saber se eu estou mandando fazer alguma coisa diferente lá. Lá no vídeo vai esclarecer. Mas se vocês olharem o que está feito aqui, o que está escrito para fazer, em cada aula, passa em cada aula o que é que tem para fazer. Eu já fiz, checklist, ok, fiz. Tá? Então, é somente fazer isso. Tá? E aqui os links abaixo, né? A aula aqui, ó, a construção incremental. Tá? Eu sei que vai ser complicado para quem atrasou tudo e vai tentar pegar o bonde agora. Dê o seu jeito. Velocidade 2x. Assiste as aulas todas. Na velocidade que for. Quem já assistiu e quiser consolidar mais o conteúdo, assiste de novo. Quando eu quero aprender mesmo uma coisa, eu assisto 2, 3 vezes, 4 vezes, 5 vezes, 6 vezes no mesmo vídeo. Certo? Porque você vai entrando. Às vezes eu faço uma aula todinha nos cursos online que eu faço, vou para a cozinha fazer o almoço, quando chega lá eu boto a aula rolando. O professor fica lá falando. E eu aqui, fazendo a cozinha, fazendo o almoço e o café. Tá? Então, esse tipo de coisa, né, é uma estratégia de aprendizado. Tá? Voltando para cá, atividades, fluxo de caixa, essa aula aqui importantíssima. Tá? As primeiras aulas são muito básicas. Essa aqui, ó, veja que tem aquelas aulas vermelhinhas que passaram aqui e essas aulas verdinhas aqui. Tipo assim, a teoria principal do assunto que vai permitir com que vocês façam as coisas acontecerem é essa aula aqui. Essa. 5 minutos, 10 minutos, essa aqui é um pouquinho mais longa, porque é quase um manual do Google Data Studio, é quase um tutorial. Construindo um fluxo de caixa detalhado, entendendo a construção do EVTE, construindo uma planilha e as fórmulas do Google Sheets. Tá? Essa matéria eu acho que eu já falei para vocês. Curiosamente, eu achava que inovação e empreendedorismo ia ter muito mais visualização, muito mais busca no YouTube. A administração também. Curiosamente, meus vídeos mais visualizados são dessa matéria.
Por que será? O que vocês acham? Alguém tem uma dica para me dar? Por quê? Quem já fez inovação e empreendedorismo comigo, eu já falei de oceano azul, oceano vermelho. Eu acho que falei. Quem sabe por quê? Porque fala de dinheiro é uma das conclusões que eu tirei. O livro da professora Ana Emília, que ela diz Como Enriquecer na Graduação, as pessoas olham muito para o livro e querem buscar o livro por causa de dinheiro. É o primeiro gatilho que tem que chama a pessoa para dentro. Mas eu acho que é outra coisa. Quantos professores têm falando sobre inovação e empreendedorismo na internet? O vídeo que eu passei para vocês na aula anterior, aquilo ali é empreendedorismo. A aula de empreendedorismo, cara, deu. Tinha finanças ali? Tinha, mas ó, tá cheio. Administração, gestão, cheio. Avaliação econômica de projeto. É muito mais específico. E aí é tipo um nicho que eu achei. Oferta e demanda. É um nicho. Então, eu fiquei impressionado, eu não esperava. Só que o que é que acontece? Poucos cursos de engenharia do Brasil têm essa disciplina como obrigatória. Só o curso de petróleo daqui é um. Os outros estão... Aí eu disse, rapaz, isso é um nicho. Se eu quisesse fazer um curso somente sobre isso, eu ia, talvez, conseguisse vender bem. Porque é mais específico e as pessoas veem a utilidade. É só você olhar os comentários dos vídeos, dos meus vídeos são os que são mais visualizados. Se eu abrir aqui o Analytics do YouTube, vocês vão ver. Tem 2 vídeos, uma aula longa, inclusive, de avaliação econômica de projeto que eu dei, explicando o FTE, que foi uma aula que eu botei para fazer aqui, e uma aula, por que engenharia econômica? Para que serve engenharia econômica? Também é outro vídeo que ele está o tempo todo entre os meus 2 vídeos mais visualizados, que é uma coisa bem específica, fala sobre dinheiro, né? Essas coisas. Estou dando essas dicas aqui também, porque vocês sabem muito conteúdo, tem muito conteúdo, e se alguém vai acabar virando professor, vai ganhar dinheiro na internet de alguma forma, isso é um nicho. Eu vou mostrar um vídeo aqui de um cara que praticamente enriqueceu assim. O vídeo que eu vou mostrar aqui, tem muitos caras assim, né? Aí aqui tem, riqueza, finanças e carreira, que foi a última aula do semestre passado, e a aula de hoje, tá certo? A aula de hoje aqui. Então, basicamente, né, eu queria fazer essa passagem de revisão com vocês. Vou pedir a vocês, atualizem o conteúdo. Eu vou fazer aqui o seguinte, para não deixar 2 provas no mesmo dia, para 3 ou 4 pessoas que estão na outra turma e nessa, a nossa prova de avaliação econômica vai ser na outra segunda. Dessa que vem a outra. Eu vou mudar a data. Eu vou pegar aqui, eu já vou fazer isso agora, para não deixar para depois. Essa prova aqui, eu vou mudar a data dela aqui, ao invés de 29, vai ser 5. Tá certo? Já troquei aqui no Trello, troquei, tá? Aí vocês têm um tempinho a mais para estudar. E a outra coisa eu vou pegar a aula, aqui passou a ser 5, né? Então, o que seria, essa é a aula 7, aqui vai ser a aula 9, né? Veja que eu estou anotando aqui já para não me perder, né? Aula 9... Aula 9. Aí, aqui vai ser a aula 8, né? Que a próxima aula vai ser aula normal, tá? Não vai ser prova. Ao invés de ser 5, vai ser 29. Vai ser 29 de janeiro. Pronto, já troquei aqui a data das aula e prova, troquei, né? Aqui 29, aqui 5. Está claro para todo mundo? Espero que esteja claro para todo mundo que está aqui e para todo mundo que vai assistir a aula depois. Beleza? Então, o que é que nós vamos fazer agora? Tá? Tem um exercício aqui adicional que eu tenho que fazer para não tornar a aula muito parecida, muito igual à aula anterior de administração, né? Dar um contexto um pouquinho diferente, até porque tem 3 pessoas que vão me aguentam de segunda-feira a tarde inteira. Aí é um desafio a mais. Aí eu vou voltar aqui, vocês viram que eu comecei a aula aqui falando sobre tempo. Riqueza é ter tempo e dinheiro para fazer o que você gosta, perto de quem você ama. Tempo e dinheiro. Essa matéria aqui fala sobre o quê? Sobre dinheiro.
Tá? E essa matéria aqui, na verdade, ela fala sobre dinheiro e tempo. Porque eu falo numa das aulas que as duas variáveis fundamentais da economia são tempo e dinheiro. E basicamente o que vocês fazem aqui, quando vão fazer um EVTE de um projeto, é conseguir transportar o dinheiro do futuro aqui para o presente para tomar a decisão hoje. Tá? Isso acontece principalmente em projetos que envolvem um grande investimento e que vai ter retorno por um longo tempo. Um caso bem clássico disso, que é fácil de explicar, não é a construção de um prédio, não é engenharia civil, não é a construção de um prédio, porque um prédio vai ser o quê? Um prédio vai construir, vai levar o quê? 2 anos para construir, vai ter a venda ali, né? A construtora vai vender, não é um projeto que vai gerar recurso para a construtora ou para quem fez o empreendimento ao longo da vida toda, a menos que seja um imóvel que seja, sei lá, um shopping, alguma coisa que ao longo de muito tempo ele vai se pagar. No caso específico da engenharia de petróleo, é mais fácil de dar o exemplo, ou mesmo de engenharia química. Por quê? Pegar um caso que envolve química e envolve petróleo. Uma refinaria, imagina o custo de uma refinaria para construir. Um volume gigante. Quanto tempo uma refinaria vai ter que funcionar produzindo os insumos a partir do petróleo para gerar uma receita para dizer assim, não, ela se pagou em 10 anos ou se pagou em 5 anos. O payback dela. Se a gente for analisar pelo payback, né? Tempo de investimento, recurso investido, quanto tempo demorou para aquele recurso voltar. Aí uma plataforma de petróleo. Uma plataforma de petróleo opera quantos anos? 20 anos, 25 anos, 30 anos. Nos 2 primeiros anos, nos 3 primeiros anos, um investimento gigante para vender o primeiro óleo daqui a 2 anos, depois que começou a construção. Aí, alguns milhões, mil barris, e aí vai vendendo, ao longo de muito tempo. Depois de quanto tempo vai justificar o fato de eu ter tomado a decisão de investir naquela plataforma? Então, só que quem toma a decisão de vamos construir a plataforma, no caso específico das empresas de petróleo, né, ou de uma empresa que vai construir uma refinaria, ou mesmo o caso da própria Braskem aqui, que construiu, foi a Salgema inicialmente, depois a Braskem veio, aí fez uma ampliação da planta, e tem acho que foi mais de R$1 bilhão investido numa planta que tem em Marechal. Esse investimento foi feito mais ou menos em 2012, 2013. Aí para você investir R$1 bilhão numa fábrica de cloro-soda, quanto tempo vai precisar vender para recuperar aquele? Certamente a Braskem, a Petrobras, outras empresas de petróleo fazem um EVTE para saber, vale a pena a gente investir, só que esse investimento a gente vai retirar depois de X anos. Tá? Então, é só para dar uma noção em relação à importância do tempo e do dinheiro. Tempo e dinheiro, tá? Essa outra parte aí é uma parte mais pessoal, mas eu estou primeiro contextualizando em relação a projeto. Se vocês forem criar uma empresa, em algum momento, aí quem já fez empreendedorismo comigo, tem que fazer conta. Eu falo o tempo todo, tem que fazer conta. Tem que fazer conta para saber se é viável, para não pegar e não botar o dinheiro, né, num negócio que é uma aposta. A intuição vale, teve gente que fez isso, deu certo, teve. Mas provavelmente teve mais gente que errou do que deu errado, porque não fez a conta antes. Ou errou 10 vezes, errou 20 vezes. Eu sempre falo, né, no empreendedorismo, quem assiste palestra de empreendedor na internet, é muito comum você ver o cara dar uma palestra contando com orgulho que quebrou 10 vezes. Quebrei 10 vezes. Aí conta aquela história da jornada do herói. Quebrei uma vez, depois fui, me refiz, quebrei de novo. Aí o cara, meu amigo, se quebrou tanto, o cara já tá sofrido, né? Para uma hora dar certo. Ele aprendeu com os erros. É bom aprender com os erros?
É melhor mesmo não errar e fazer certo a primeira vez. Ou aprender com um dos outros. Ou aprender com um dos outros. Que eu acho que é a grande coisa. É você aprender com um dos outros. Então, é por isso que assim, eu, muitas vezes nas aulas, inclusive, eu vou apontando, inclusive, algumas falhas que eu cometi. Tem muita gente que faz isso. Olha, pô, já vivi 54 anos, ou seja, já errei um monte. Eu sei onde foi que eu errei. Uma parte das coisas que eu errei. Então, passar essa experiência, essa vivência de onde eu errei, é importante para vocês, para quê? Para isso que o Igor falou. Aprender com o erro dos outros. Tem nada melhor. Aí você erra outros erros, né? Aí, né, hoje eu vou falar, aqui eu vou falar um pouquinho mais sobre essa questão de organização, de tempo, de gestão do tempo, eu vou falar ainda. A gente vai fazer aqui, esse ano, né, não sei, eu ainda não sei qual é a data, e também não sei quantas pessoas vai caber nesse... São, na verdade, 2 oficinas que a gente vai fazer. A professora Ana Emília, que foi a professora que é professora aqui da veterinária, que escreveu o livro, né? 2 livros ela tem, Como Enriquecer na Graduação. Ela combinou com o pessoal do SPE de fazer uma oficina aqui de 1 dia ou 2 dias. Eu ia ajudar ela a organizar sobre gestão financeira. Tá? Tipo, é uma coisa mais específica, né? Gestão financeira, ela vai falar da técnica Como Enriquecer na Graduação, do que está no livro dela. Enfim, eu vou sentar aqui como aluno que nem vocês. Certo? Até porque eu não enriqueci na graduação, né? E agora já passou o meu tempo. E vocês ainda têm chance. Então, vai ter essa oficina e eu vou fazer, aqui tem 2 ações que eu vou fazer aqui esse ano. Eu vou fazer uma oficina específica de gestão do tempo. Ela vai fazer sobre dinheiro e eu vou fazer sobre tempo. Tá? Então, primeiro vai acontecer de dinheiro, depois vai acontecer a oficina de gestão do tempo. E aí são 2 coisas que vocês podem ficar atentos aí nos grupos, aqui nas aulas, que enquanto estiver aqui em aula comigo. Eu acho que não vai acontecer ainda esse semestre, mas ficar ligado, né? Antenado aqui, no SPE, eu acho que a Raíssa que tem uma liderança lá no SPE, do petróleo, aí ela que deve convocar aí nos grupos, aí vocês vão ficar atentos a isso, tá? Que eu acho que é bem importante, porque é uma coisa que eu trato aqui na matéria, trato também no empreendedorismo, na administração, mas não somente o tema específico naquele nicho, né? Aqui eu falei, por exemplo, hoje quase sempre eu falo de organização, produtividade, mas não o método exatamente o que é que eu faço, né? Como é que eu tenho um método que para mim funciona, né, de gestão do tempo. E eu vou atualizando e melhorando esse método todo ano, tá? Então esse era um recado importante que eu tinha para dar. A outra coisa, né, é que indo para a questão mais, eu saí um pouquinho dos projetos, veja. E eu quero que vocês assistam um vídeo que eu vou passar agora, tá? Olhando, se vocês forem ficar aqui, né, quem já assistiu o vídeo na vez passada, vocês agora vão tentar olhar sobre uma outra perspectiva, que é a perspectiva da gestão financeira de uma empresa ou de um projeto. Tudo que o Raul Sena vai falar no vídeo é muito mais ligado a planejamento e gestão da vida financeira pessoal. Beleza. Só que vocês estão fazendo aqui comigo a avaliação econômica de projeto. E o sistema que vai aparecer no vídeo, que é o investidor sardinha, vocês vão entrar depois. Hoje na aula não, mas assistindo as minhas aulas e estudando para a prova, vocês vão entrar lá e vão fazer conta de juros compostos lá no sistema, tá? Porque na prova eu vou perguntar coisas do vídeo e vou eventualmente pedir para vocês usarem o sistema pelo celular mesmo. Aqui na internet, quem tiver com computador eu vou permitir usar, certo? Para vocês entenderem, né? O poder dos juros compostos. Juros compostos é um negócio assim, incrível. Certo? E é uma conta simples, que vocês aprenderam já aqui, a gente já fez algumas contas, mas essa conta que ele vai fazer aqui é uma conta impressionante, né?
porque envolve uma economia de recurso todo mês, que ninguém ensina a gente a gerenciar dinheiro, da importância do dinheiro desde a graduação. Acho que na última aula do semestre passado eu perguntei aqui quem fazia algum tipo de poupança, a gente conversou sobre isso. Só que eu quero começar o ano, eu escolhi esse vídeo para passar ele na primeira aula, para vocês tentarem de alguma forma mudar a mentalidade e tentar agir de uma forma diferente durante o ano. Porque se fizer uma parte do que ele vai orientar, muda a realidade financeira. Daqui a um ano vocês vão dizer, rapaz, aquela aula ali foi top, porque muda. Agora, o que é? Tem que fazer o que tem que fazer, tem que passar pelo processo, tá? É simples, não é? Mas, para quem já assistiu, né, para quem já fez administração comigo aqui, algumas pessoas já fizeram, tem o PDCA, né? Planejar tudo que a gente vai fazer na vida. Qual é o objetivo? Qual é o prazo? O objetivo é emagrecer? O objetivo é o quê? É engordar? O objetivo é passar no concurso? O objetivo é conseguir um emprego de uma empresa privada, na empresa A, B ou C? O objetivo é ficar rico? O objetivo é juntar tantos mil reais em um ano? Qual é o objetivo? Definido o objetivo e o prazo, você pode planejar. Planeja como? Usa análise SWOT. Tem um monte de técnica, análise SWOT é a principal para ajudar você no planejamento, que é o que eu dou em administração. Quem já fez sabe. Pode pegar, né? Quem já fez a administração comigo, quem não fez pode assistir os vídeos que já estão lá no canal e faz o planejamento. Eu vou definir uma meta SMART. Aqui eu quero ter tanto guardado até o final do ano. Sei lá, 30 mil, 40 mil, 50 mil, 10 mil. Eu quero ter 10 mil ou 20 mil guardado investido até o final do ano. Beleza. Se quiser montar um plano, monta a matrizinha de SWOT, ameaça, ponto forte, ponto fraco, ameaça, oportunidade, faz o cruzamento e acha lá o plano de ação. Tem coisas que não precisa nem fazer análise SWOT. Faz algumas coisas básicas que já pode dar certo. Né? Você pode fazer um plano de qualquer jeito, assim, não, para isso eu vou fazer isso, isso e isso. A vantagem de usar a análise SWOT para fazer o plano é pensar um pouquinho melhor para definir as ações e não sair fazendo de qualquer jeito. Então, você faz o plano, você executa, você vai monitorar o plano, vai checar de tempos em tempos se você está indo para o resultado. Se você não estiver indo, você corrige. Quem aqui já definiu uma meta para esse ano? Quem definiu duas metas aqui para esse ano, diferente? Quem definiu já? Alguém definiu aqui uma meta, um objetivo? Fala aí, Giovanni, você. Cuidar da saúde. Cuidar da saúde, mas essa meta é genérica. Seja mais smart, mais específico. Aprender uma coisa nova. Eu comprei um longboard para aprender uma coisa nova. Isso para mim foi a meta do ano, assim, principal na questão da saúde. E também aproveitar o plano de saúde. Mas veja, vou pegar esse caso dele. Cuidar mais da minha saúde. Tá? Veja, é genérico, porque tem várias formas de você cuidar da saúde. Né? Então, você pode ser mais smart, né? Mais específico, escrever. Eu não vou dar uma aula aqui sobre o que é o smart, mas, tipo assim, você pode definir o que seria cuidar da saúde. Uma coisa que indiretamente acaba sendo cuidar da saúde é o quê? Se eu estou pegar as taxas que tem, eu quero colocar todas as taxas do meu exame, colesterol, triglicerídeo, paraná, aquelas taxas todas que vem no exame de sangue, e eu defino que enquadrar tudo nos valores referenciais é uma meta. Para isso, você vai ter que fazer o quê? Quais são as ações? Atividade física, se estressar menos, parar de comer porcaria. Tem um monte de ação concreta que você tem que fazer para atingir a meta de saúde ou a meta financeira ou qualquer coisa. Só que você primeiro planeja e define quais são as ações que eu vou executar. Se ele deixar desse jeito assim, eu vou cuidar da minha saúde esse ano. Quando ele for
medir, planejou, ele já está fazendo. O que é que você está fazendo já para cuidar da saúde, Giovanni? Indo aos médicos, praticando a nova atividade física, me alimentando melhor, essas coisas. Pronto, veja. Se você já conseguiu fazer isso nos 22 dias, já tem um plano, só que o seu plano não está específico. Daqui a um mês, vamos supor que no dia 31 você está com o resultado do exame feito. No dia 31, você vai dizer assim, eu melhorei? O que foi que eu fiz, que é o cheque aqui? A minha saúde melhorou? Você vai dizer assim, não, eu estou na etapa de planejamento. Ainda não comecei a executar, porque ir ao médico, o médico passar as coisas, você começar a fazer, não deixa de ser um planejamento. Ainda você está no P. Só que quando você já está, na verdade, executando o planejamento. É diferente você executar o planejamento de você... O médico, o nutricionista, o seu personal trainer, se for fazer, ele vai definir o plano de ação que você vai fazer. E aí, daqui a um mês ou 2 meses, o tempo que você determinar, você vai fazer o check. O check é o quê? Espera aí, peso, exame. Aí você vai, de repente, voltar aos médicos, que vai pedir o exame para você de volta, que ele está fazendo o check. Aí o que ele vai fazer? Rapaz, adiantou não aqui, você tem que não perder o peso, colesterol ok, mas a glicose não. Então, ele vai ter que fazer o quê? Uma espécie de um replanejamento. Que você, quando vai atuar, é o quê? Replaneja ou refaz. Ou você enrolou o cara. Ou se enrolou, né? Aí você refaz certo para depois atingir a meta e voltar, ou você replaneja. Peguei o exemplo dele, de saúde, mas vamos pensar na parte financeira. Se vocês acompanham, alguém conhece o Joel J, que é um coach de alta performance? O que é que o Joel J fala o tempo todo? Saúde, família, trabalho. Não inventa ordem. Então, para ele, é desse jeito que você tem que organizar um plano. Saúde, família e trabalho, se não me engano, são essas 3 coisas. Por quê? Se você não está com a saúde boa, não consegue cuidar da própria saúde, que é isso que é o mérito da atividade que ele fez, é o quê? Saúde primeiro, planejamento de saúde. Morto, o cara não faz nada, né? Então, saúde, aí depois a questão de família, ou coisas mais pessoais, e por fim o trabalho. O que é que normalmente acontece, vocês vão ver no vídeo agora, o que é que normalmente acontece com a gente pensando errado? A primeira coisa é o quê? Trabalho. Aí dança, né? Porque a primeira coisa é o trabalho, eu preciso trabalhar para ganhar dinheiro, e aí entra no ciclo que é o quê? Trabalho, ganha dinheiro, se eu não trabalhar eu não ganho dinheiro, eu tenho que ir para o estágio, eu tenho que arrumar um emprego, tenho que fazer alguma coisa, quando eu vou para o estágio eu não faço a minha aula direito, aí não dá para fazer atividade física porque eu tenho prova amanhã, não dá porque alguma coisa aconteceu, você está sempre inventando uma desculpa para não fazer o que você tem que fazer, que a primeira coisa teria que ser cuidar da saúde, né? Porque pode ser tarde em algum momento. Eu mesmo negligenciei isso durante muitos anos. Depois que eu fiz o curso de produtividade, foi que eu comecei peraí, que senão morro antes, diga. Você acha que em algum momento da vida que é cabível a gente colocar, priorizar o trabalho? Porque assim, por exemplo, se eu em algum momento, hoje, se eu priorizar a minha saúde, eu posso perder o trabalho, sabe? Você entende assim? 100%. 100%. Esse é o problema de todo mundo. Por isso que os caras estão ganhando tanto dinheiro. Coaching. O que é que um coaching faz? O Raul, você assistiu o vídeo já, você já viu, né? O que é que o Raul faz? Eita, coaching. O que é que um coach faz? Orienta você a planejar a sua saúde, a parte financeira. Ou tem coach de finanças, tem coach de saúde, tem vários coaches. O próprio Raul ali, ele falou aquilo lá, na verdade, ele é um coaching financeiro. Né? Aí ele tira algumas brincadeiras de que ele é um coach financeiro, por quê? Aqui é o financeiro. Então, foi a primeira coisa que eu acabei encontrando a resposta quando eu já fiz 2 processos de coaching, 3, basicamente. Que a primeira vez que alguém me disse assim, olha, tem 3 áreas a vida. Tipo,
ou 3 ou 4 áreas. Eu dou uma aula sobre Life Design, que tem gente que divide a vida em 8 áreas, em 6, em 4, em 3, em 2. Mas só quando você divide, você já passa a perceber que a vida pode ser dividida em 3 áreas. Quando você divide, a primeira dúvida que você pode ter é essa aí. Rapaz, espera aí, mas é um ou outro? Esse é um dos problemas. Sabe por quê? É a saúde, é a família e é o trabalho. A arte da vida é o quê? Conseguir o equilíbrio. Em quê? Nas 3 coisas. Porque senão você faz o quê? Trabalha, saúde não, família não. E aí, trabalho, e aí você não fez o equilíbrio durante a vida toda. O exemplo que o Raul dá, né? Ele fala para pessoas de 30, 40 anos, ele faz assim, e se você já tem 70? Quase que ele diz assim, fudeu. Porque já tem 70, não fez o que tinha que fazer. E se você já tem 50, não fez o que tinha que fazer? A vantagem é o quê? Ter essa percepção que vocês passam a ter numa aula como essa, em outros vídeos que você assiste, agora resolve a vida para frente. Por quê? Dá uma condição a vocês de planejarem algo. Planeja algo. Ninguém me deu essa aula, não. É essa que eu estou dando agora. Eu fui dar essa aula de administração, avaliação econômica de projeto, inovação e empreendedorismo. Uma das razões é porque ninguém nem me ensinou. Eu aprendi de ano. Eu aprendi as matérias ensinando o que não me ensinaram. Por quê? Porque eu comecei a perceber a importância dessas coisas. E aí, quando você separa, né, se você tem, eu faço isso, tá? Se você separa saúde, família e trabalho, e você faz planos separados, tá? Você vai ter uma organização para dizer assim, eu vou ter que dar 1 hora do meu dia, todos os dias, para cuidar da minha saúde. Eu vou dar 1 hora do meu dia, todos os dias, para me desenvolver pessoalmente. Eu vou dar 1 hora ou 2 horas do meu dia, ou 3 horas do meu dia, para cuidar da minha parte financeira, que está uma zorra. Esse ano vai ser assim. E vou pegar umas horas do meu dia e vou dedicar ao trabalho. Veja, se você não conseguir fazer essa distribuição, vai dar merda em algum momento, em algum lugar. A questão é que você pode ter, não, o meu trabalho agora, tipo assim, o meu trabalho agora está me consumindo tudo. Eu não posso perder esse emprego, ou esse estágio. Sabe o que acontece com as outras coisas? Se para você aquilo é importante naquele momento, dane-se o resto. Porque é uma emergência que você está. Só que isso é para ser uma emergência. Não, peraí. Esse ano é o trabalho. Amanhã é o trabalho. Aí não tem saúde, não tem família que espere, né? A família vai ficar esperando, não, porque o Giovanni só trabalha, não vem em casa, não sei o quê. Não. Aí o cara fica, não tem relacionamento. Não... Por quê? Porque o trabalho consumiu você todo. Então, a grande ideia, a grande sacada disso que eu estou fazendo aqui, eu saí um pouquinho do foco da disciplina avaliação econômica de projetos, que a avaliação econômica é planejamento também, só que é um planejamento de um projeto, a parte financeira do projeto. Vale a pena ou não para tomar decisão. E tomada de decisão é uma das coisas mais importantes da vida. Você decidir fazer um planejamento ou não, e você acordar e saber exatamente o que você vai fazer ou não, muda a sua vida. Eu mostrei aqui na aula passada, né? Ó, eu tenho esse caderninho desde 2018. Ano passado eu abandonei o caderninho porque eu fui só pro digital. Para vocês não dizerem que é mentira minha aqui, ó. As datas, tudinho, isso aqui, ó. 28/12. 3/1. Vou botar aqui. Dormi às 22, acordei às 4h30 da manhã. Assisti a segunda semana Comunidade no Comando, que é do Jerônimo Temer, que eu assisto. Organizei o material. Cumpri a rotina da manhã. Preparei o dia. Organização do escritório. Reunião com a Ariane e Leonardo, que é de um projeto meu. Isso aqui é todo dia. Certo? Todo dia. E todo dia de domingo eu paro e faço o planejamento daquela semana. Tipo assim, tem alguma área, no planejamento da semana, tem alguma área que está desequilibrada? Vamos pegar um exemplo. Eu estou devendo as notas de vocês. De todas as matérias. Vamos supor que eu
estou devendo prova. Quando eu chego no domingo de tarde, eu gasto 15 minutos para fazer esse planejamento. Eu disse, rapaz, os projetos que eu toco estão ok, minhas coisas aqui também. A emergência da semana são a nota da UFAL, porque está na hora de digitar a nota. Se eu atrasei e procrastinei, porque acontece de procrastinar, naquela semana eu vou dedicar 1 dia ou 2 dias para resolver aquela emergência. Depois volta ao normal, porque na outra semana você replaneja. Então eu vou fazendo isso tudo aqui. E a grande vantagem, quando você anota essas coisas, eu tenho essas anotaçõezinhas aqui desde 2018. Que foi o que eu fiz no final do ano, agora quando eu estava me planejando. Peguei uns 11 caderninhos desses que eu tenho. Aí eu fui olhar para trás, tipo assim, o que foi que eu planejei, combinei comigo mesmo e não cumpri. E é engraçado, eu deixei de fazer agora as anotações da parte financeira todinha, quando eu fui olhar os erros que eu tinha cometido há 4 anos, era o mesmo. Porque é uma atividade que eu procrastino, eu falei na aula passada. É uma atividade que naturalmente eu não vou priorizar ela. Então, isso é comum. Todo mundo aqui gosta de fazer uma atividade diferente um do outro. Na hora que você foge da atividade que é a que você não quer fazer. E isso eu gosto muito do processo de coaching, autoconhecimento, porque você começa a ter clareza em relação a você mesmo. Aonde é que você erra, o que é que você deixa de fazer, porque na verdade você acaba se enganando, né? Quando você não deixa de fazer uma atividade física, 1 semana, 2 semanas, 3 semanas, está enrolando. Então, eu tenho essa lógica hoje de planejamento por causa disso, para não deixar tudo para lá e... né? Alguém quer fazer mais alguma pergunta? Você veja como pergunta e provocação, né? E muda um pouquinho o rumo da aula. Alguém quer falar sobre o tema ainda? Procrastinação? Alguém aqui já fez um plano para esse ano que já descumpriu? E aí, Igor? Essa organização também poderia ser feita pelo 5W2H. Daria para substituir? Na verdade, o 5W2H é uma forma de você escrever um plano de ação. Por exemplo, ele tem a meta da saúde. A meta da saúde tem um plano de ação. Você pode fazer uma 5W2H para a área da saúde, para a área financeira, para a área... Separa as áreas e faz um planinho para cada coisa. Uma coisa que o próprio Joel J, que trabalha com essa parte de alta performance, fala é assim: não adianta você priorizar as 3 coisas no mesmo ano. É tipo assim, tá com a saúde assim muito complicada, debilitada, bicho, prioriza a saúde naquele ano. Aí vai ser o quê? Durante algumas horas do seu dia, durante toda a semana, naquele ano você vai priorizar a saúde para dar uma equilibrada ali. Esse mesmo contexto que eu disse que você pode se organizar durante a semana, você pode também pensar no ano. Bicho, entra ano, sai ano, minha vida financeira é o caos completo. Minha saúde não, porque eu já estou fazendo atividade física, eu já controlo mais ou menos. Ou seja, tem coisas que já se transformaram num hábito que você não precisa necessariamente nem planejar, porque você já faz. O que você precisa mais planejar é o que você não faz e precisa passar a fazer. Né? Então, esse tipo de clareza, né, você só passa a ter quando você entra no jogo. A vida é bom por causa disso, né? Eu sempre dou o exemplo, né, que você falou aí, foi importante esse negócio Eita, pegar outro exemplo. Esqueça a saúde. É o FAO, a faculdade que vocês estão fazendo, ou o estágio? É um e outro, bem feitos. Eu não consigo. Não é um problema nem de professor, nem de UFAL, nem de seu estágio. Um problema de quem? Seu. Auto-organização. Porque tem gente que, quando se organiza, vai se ajeitando, faz 2, 3 coisas simultâneas. Só que isso tem um custo, isso não é da noite para o dia. Você vai se organizando. Eu coordenei aqui esse prédio todo, eu coordenei esse laboratório aqui, saiu do chão, né? Aqui era lama. Eu consegui o projeto, construir aqui junto com um monte de gente. A minha vida virou caos nesse período. Eu não tinha a organização que eu tenho hoje. Aí o que acontece? Toda hora aqui, se você pensar aqui, os professores, os meus colegas aqui, eita, lá vem ele, esqueceu alguma coisa hoje. Era bullying.
Eita, ele esqueceu a carteira, olha, lá vem ele, desorganizado. Esqueceu disso, esqueceu aquilo. O que foi que eu fiz? Eu disse, rapaz, esse bullying, eu vou transformar esse bullying num... Vou ser o cara mais organizado daqui. E hoje eu já acho graça de alguns. Por quê? Foi a minha luta ali. Eu sabia que eu estava com problema. E hoje, assim, eu tenho uma organização. E o meu problema maior, sabe o que foi? Não foi desorganização. Quando eu fui aluno de engenharia, o caderno de cálculo mais organizado da turma era o meu. Eu me lembrei disso outro dia, quando eu estava fazendo um processo de autoanálise. Eu tinha o caderno mais organizado da turma e os alunos tudo ficavam, todo mundo pedia, meus colegas, pegam os negócios do setor. Aí, sabe o que aconteceu na vida, ao longo da vida? Eu fui pegando tanta coisa e virei o mais desorganizado. Comecei a esquecer tudo. E aí, bullying. Eita, lá vem ele, esqueça. A minha secretária, toda vez, eita, esqueceu a carteira. Quando eu interfono para casa, nunca mais ela fez. Porque ela fazia assim, não, ela esqueceu a carteira. Todo mundo que andava comigo já sabia e ficava tenso porque eu ia falhar. Imagina. Minha mulher até hoje vai dar um recado para mim, ela faz assim, tá ouvindo, você tem que fazer isso. E sabe aquela insegurança que eu sinto, que ela sentia? Por quê? Você tem que fazer isso. Ela acha que ela já sabe que eu não vou cumprir, tá entendendo? E hoje ela já tem um pouco mais de segurança, por quê? Deixa eu anotar. Aí eu anoto. Ou ela bota na agenda. Ela botou um negócio na agenda. Por quê? Não adianta não, minha cabeça é cheia, eu devo ter um TDAHzinho, alguma coisa, e eu preciso parar para anotar e escrever as coisas. Por isso que eu estou fazendo isso. Depois que eu comecei a fazer isso, a cabeça não cabe mais tanta coisa. Eu comecei a melhorar. Por quê? Sabendo que eu tenho um problema, vai se planejando e aí você consegue. Eu hoje consigo, né? 2 aulas aqui no UFAL, coordeno 70 pessoas num projeto. Hoje a manhã inteira foi dando diretriz de projeto. Um monte de áudio que eu distribuo em WhatsApp. Canal de YouTube. Veja como é um monte de coisa para uma pessoa só, né? É um monte de coisa para uma pessoa só. Vou falhar aqui e ali, mas eu falho muito menos. Por causa da organização que eu tenho. Eu preciso hoje, nos projetos que eu coordeno, Petrobras, trabalhar muito menos tempo do que eu precisava há 4 anos, porque eu fui me organizando. Para dar uma aula boa aqui hoje, é muito mais fácil para mim, porque eu pego as coisas todas do semestre passado, está tudo organizado. A pandemia ajudou a me organizar no sentido de digitalização de coisas. E o tempo todo ano, por exemplo, eu até trouxe esse livro, eu terminei esse livro em 15 dias. Já indiquei um livro aqui hoje de manhã, não foi? Que hoje, mais cedo, que era O Segredo da Mente Bilionária. Esse autor aqui, ele é top. Alguém já leu o livro Essencialismo? O Essencialismo e esse aqui, Sem Esforço. Torne mais fácil o que é mais importante. Esse livro aqui é do melhor livro que eu li na vida. Estou terminando ele. Foi a professora que me deu de presente. Essa aqui. A professora Nemília. Aqui, ó. Tá faltando isso. Esse livro aqui, ele mostra, tipo assim, dá uma receitazinha, né? De como conseguir as coisas. O nome Sem Esforço parece que você está em casa, sem fazer nada e as coisas estão acontecendo, né? Não é bem assim. Ele dá um conjunto de dicas para você gerar muito resultado sem precisar se matar todo dia. Para isso, aí ele tem a basezinha do livro aqui. Podem pegar um audiolivro, em algum momento eu vou gravar um vídeo somente com um resumo, um resumo desse livro aqui. Mas eu vou logo para o vídeo lá, o vídeo principal, que veja como essa aula aqui está um pouquinho diferente da aula anterior. Peguem esses pontos todos que eu falei. Eu anotei aqui, ó, na aula passada, aqui essa agora vai ser um pouquinho diferente, porque aqui, ó, isso aqui é um resumo, o Raul foi falando ali, e eu fui aqui anotando. Isso é uma outra estratégia que eu uso para estudar. Toda vez que eu estou assistindo uma aula, uma palestra, eu estou aqui anotando capeste. Abro um mapa mental, e o professor vai falando, eu paro, aí faço aquele mapa mental. As coisas que eu peço para vocês fazerem no Miro, no Mindmaster, eu faço para aprender. É uma estratégia minha de aprendizado. Então eu vou anotando as coisas, e aí eu vou passar esse vídeo, porque realmente ele tem uma linguagem, ele é muito bom. Ele é muito bom. Ele tem uma linguagem fácil, que se vocês conseguirem, não é brincadeira não, se vocês conseguirem conectar um monte de coisa que eu falei agora aqui
com um vídeo que o Raul vai falar para vocês assim, ó. São 7 lições curtas para sair da classe média. Tá? Ou seja, no caso eu vou dar um spoilerzinho aqui. Tem a primeira dica e a 7ª são quase iguais. A primeira dica, na verdade, ele fala de um autor que é T. Harv Beck. Eu escutei esse audiolivro, que a professora também me orientou, escuta esse livro. Os Segredos da Mente Milionária. Alguém já leu? Os Segredos da Mente Milionária. Vá no YouTube, já deixo 2 dicas de livro aqui. Bota no YouTube, audiolivro, Os Segredos da Mente Milionária. E vá assistindo. Vá assistindo, que você vai ver que ele fala no último ponto é o quê? Cultive uma mentalidade de riqueza. Que é o que ele fala, no vídeo ele fala assim, eu não acredito que eu vou falar isso, é negócio de coaching, que é mudar o mindset. E é negócio de coaching mesmo. E mudar o mindset é o quê? É pensar diferente. É pensar que eu não posso ganhar dinheiro somente trabalhando. Existe uma forma, que é a primeira dica que ele dá, que é criar uma renda passiva para, enquanto eu estou dando aula aqui agora para vocês, ganhando dinheiro, trabalhando, eu estar com outras 3 ou 4 coisas acontecendo e o dinheiro entrando numa renda passiva. Então, esse tipo de coisa dá para você fazer se você planejar, se você for inteligente, não pegar. Ele fala no. Eu estou antecipando um pouquinho aqui, porque quando vocês forem falar, já reforça, né? Tem uma hora que ele fala assim, que é muito engraçado. Tipo, seja um pouquinho infiel à sua atividade principal. Seja um pouquinho infiel. Que é tipo assim, não, eu estou aqui, eu estou no curso, eu só faço isso. Não faço mais nada. Eu estou no trabalho, eu estou no estágio, então eu estou no estágio, eu estou na UFAL. Cara, tem que fazer alguma coisa fora, extra, até para arejar um pouquinho a mente, para conseguir, de repente, criar essa atividade e essa renda extra. Para a coisa poder acontecer, senão você vai ficar o quê? Trabalho, dinheiro. Eu só ganho dinheiro se eu trabalhar. Então eu tenho que trabalhar. Ah, professor, eu trabalho em saúde, eu tenho que escolher uma? Não. Você tem que trabalhar e ganhar dinheiro e ter saúde. A gente acostuma com o quê? Um ou outro. Eu só tenho dinheiro se eu trabalhar. E a gente ainda faz o quê? Se você vê alguém muito rico, que trabalha pouco, o que é que você faz? Como é que esse cara ganhou dinheiro? Roubou da onde? É ou não é? Você pensa logo, não, esse cara aqui é isso aí, rapaz. Imagina se eu chegar com um carro aqui. Esse papai é o professor, carro da porra. Como é que é? Todo mundo, a pessoa nem fala, mas pensa. Por que eu não posso, como professor, não ter um carro da porra? Se eu tivesse criado rendas passivas, e aí, o que é? É a mentalidade, que é o que ele falou aqui no final. Construir, né? Mudar a mente, que é a última dica que ele dá, né? Então é isso. Vou botar aqui. E aí vocês assistem. Muito interessantes que vocês aí fiquem à vontade. Se você quem já assistiu, né? Se não, fica aí que a gente vai comentando. eu percebi nesse ano, né? Olhando os comentários de vocês, eu sempre faço isso mais para o fim do ano, para entender o que são as principais dúvidas de vocês. Eu reparei que a maior parte dos inscritos aqui do canal, ironicamente... Só uma dica que eu vou dar. Tem uma coisa que eu aprendi o ano passado, num curso que eu estou fazendo, que é modular o ambiente. Modular o ambiente, o que é? É você tornar fácil uma coisa que você precisa e é mais difícil. Tem muita gente que reclama, que diz assim, pô, o Instagram está perseguindo minha vida. Eu falei que eu quero comprar um celular, começa a aparecer propaganda de celular. Eu falei que eu quero uma bolsa, procura na internet uma bolsa, ele vai ficar me mostrando o tempo todo uma bolsa. Aí como é que você modula o ambiente? Vamos supor, ele quer... Eu dei essa dica hoje para minha filha, que tem uma alergiazinha que está difícil de cuidar. Aí eu até disse, Beatriz, faz o seguinte, entre em todos os sites de comida vegana, dieta, não sei o quê, para você passar 15 dias tentando fazer. E se você entrar nos sites, o que é que vai acontecer com a sua rede social por conta do tráfego? O que é que vai acontecer? Vai começar a aparecer.
vai começar a aparecer, ou seja, você modulou o ambiente. Quando você não quer que apareça, você abre uma página escondida, navegação privada, e quando você quer que apareça, eu faço isso, não, eu quero saber, eu quero essa semana, ou nos próximos dias, eu quero que fique aparecendo na minha timeline, todo mundo falando sobre dinheiro, ou somente sobre saúde. Você entra no site, fica entrando no site tudinho, como se fosse enganando a rede social. Vai aparecer. Vai começar a aparecer o tempo todo, aí o cara não, aí você está no TikTok, vendo sacanagem o tempo todo, vendo não sei o que, coisa desinteressante, procurando no site tudo que não tipo assim, que não serve, aí você lascou-se, né? Por quê? Porque a rede social só vai lhe mostrar isso, que é o que você está querendo ver, né? Inclusive eu estava explicando ao meu filho pequeno essa semana, porque aqui quando eu estou entrando para dar aula no meu canal do YouTube, aqui hoje eu já entrei direto nesse vídeo. Aparece tudo que é desenho animado, que ele tá entrando no meu celular, aí está modulando o ambiente do jeito dele. Mente, né? Ou não, né? Estão na classe média, né? Vocês não são nem pobres, nem ricos. O que no geral acaba sendo talvez um dos estágios mais complicados ali. Porque a classe média ela tem acesso muitas vezes a pessoas mais ricas, o que gera na nossa cabeça esse interesse de passar para o próximo degrau, mas gera também uma ansiedade. Você começa a ter contato com investimentos, começa a ter contato com aquela coisa toda, você vai pensando, cara, como é que essas pessoas conseguiram quebrar essa rotina de sei lá quantas horas de trabalho por dia? Muitos de vocês não vai fazer. Para conseguir chegar realmente nas centenas de milhares, sabe? Não é um processo fácil, não adianta aqui tentar falar, vou fazer esse vídeo, você vai sair daqui e agora você vai saber como faz isso de uma hora para outra. Mas olhando ali para os conselhos, né, dos principais autores desse tipo de conteúdo, quando a gente vai olhar para o T. Harv Eker, que é Segredo de uma Mente Milionária, ou para o Ray Dalio, que escreveu Princípios, que é muito focado em investimentos, mas também parte muito desse processo de tomada de decisão e dos ciclos econômicos e como se beneficiar deles, ou mesmo do Warren Buffett, né, que dizia, que falava muito ali com a classe média, porque ele mesmo veio de uma classe média, lá, né, teve pai deputado e tudo. Dá para considerar classe média? Bom, relativamente, eu vou passar esse pano pro Warren Buffett aqui, por aí. E pro Robert Kiyosaki, autor do Pai Rico, Pai Pobre. Eu vou tentar reunir nesse vídeo as principais 7 lições que eu achei interessante dentro dessa estrutura e que pode te levar para outro lugar. Lembrando, no canal aqui a gente não costuma falar de coisas da noite pro dia, né? Então, se você estiver procurando a pílula dourada, mágica, numa caixinha que você toma e você vai amanhecer no mês seguinte aí já como uma pessoa extremamente bem sucedida, bom, infelizmente eu não tenho esse caminho, adoraria ter esse caminho para passar para vocês. Se eu tivesse, eu com certeza ficaria bilionário, né? Em segundos vendendo essa pílula. Eu vou tentar falar de algumas coisas que podem funcionar e juntar esses conselhos desses caras muito relevantes, mas todos gringos, com alguma coisa que funcione um pouco melhor para o brasileiro médio. Então é isso que é o nosso trabalho aqui hoje, tentar transformar isso em conselhos talvez um pouquinho mais práticos e menos para o lado da autoajuda, se é que a gente pode chamar assim. Antes de mais nada, quem é um sardinha raiz antigo aqui do canal, já deixou o like na confiança antes mesmo de a gente começar. Bom, se não é seu caso, segura sua mãozinha, considere deixar o seu like e se inscrever aqui nesse canal se o vídeo te agregar de alguma forma, te trouxer realmente algum conhecimento, né? E não só aquele monte de coisinha que você ouve da internet pra todo lado. É legal você se inscrever em canais que você realmente vai assistir depois. Então eu peço para você que você só se inscreva se você achar que aqui te agrega. Não precisa. A primeira lição que a gente vai aprender aqui nesse vídeo é uma lição que está presente, no mínimo, nos 3 livros aí, O Mais Rico da Babilônia, em vários outros livros, está presente também no Pai Rico, Pai Pobre, está presente em vários livros do gênero, que eu acho que é um dos conselhos mais importantes. Eu já dei esse conselho aqui algumas vezes nesse canal, mas eu vou tentar simplificar ele mais ainda. Quanto mais a gente explica uma coisa, mais a gente consegue simplificar. Pagar-se primeiro. O que é isso, né? Sempre que a gente vai pensar no orçamento, a gente tenta pensar da seguinte forma: eu tenho meu gasto com aluguel, eu tenho meu gasto com a escola das crianças, ou com as minhas refeições, etc. Eu imagino tudo isso a partir do meu salário, e aí eu imagino aquilo que sobra no fim do mês, para que eu faça um investimento.
Essa é a ideia primordial. Todo mundo vai pensar no orçamento mais ou menos desse jeito, como se o investimento ele fosse aquela parte daquilo que sobra. A gente não pode fazer assim. Para você conseguir realmente investir da maneira correta, você precisa partir do princípio que você vai subtrair uma parte da sua renda na hora que ela cai e que ela não te pertence. O aconselhável vai mudar de acordo com cada perfil. Para a classe média, eu acredito ser possível, depois de ter analisado mais de 14 mil alunos, acredito ser possível a gente investir pelo menos 25% daquilo que a gente ganha. Raul, eu ganho pouco, eu estou na faixa de renda aqui de R$3.000, R$3.500. Mesmo sendo classe média, os meus custos fixos hoje, eu ancorei eles um pouco mais alto que isso. Eu não consigo tirar esse valor. Beleza, tenta tirar pelo menos 10% ali, mas você tem uma meta de chegar a 25%. Caiu o dinheiro na conta? Isola, manda para a conta da corretora. Por isso que eu falo para vocês que às vezes não vale a pena você usar o mesmo aplicativo de banco e de corretora juntinho, né? Aquelas corretoras que não separam, porque você mistura esses dois orçamentos. Você fica vendo o dinheiro do investimento e tem a sensação que as coisas estão melhores do que elas estão. O processo de enriquecer lentamente ali, ou sair da classe média, pelo menos pela via do investimento, que é o primeiro conceito que a gente está dando aqui, que é importante para todo mundo, independente de ser um empresário bem-sucedido, etc. Se pagar primeiro, tirar o dinheiro da conta da empresa, colocar no investimento futuro, colocar no investimento que vai te tranquilizar financeiramente, que vai construir tijolinho por tijolinho uma estrutura maior, parte disso. Pegou o dinheiro, colocou aquilo, você toma as decisões de investimentos. Raul, eu já sei fazer isso, eu sou um grande poupador, o que eu não faço ainda é investir. Tem aqui um vídeo sobre a minha primeira carteira de investimentos, como é que você pode fazer a sua, né? Mas você vai fazer aquilo ali regularmente, você vai gastar o que sobra e vai investir como atividade principal. Então, quando você investe como atividade principal, a cada 4 anos do seu trabalho ali, você está dedicando um ano inteiro para os investimentos. É claro que isso ao longo dos anos vai render muito mais do que dinheiro novo que está entrando. E é complicado você entender isso, porque normalmente as pessoas não fazem conta. Eu vou fazer uma conta muito rápida com vocês, usando a calculadora de juros compostos aqui, e vocês vão conseguir entender isso um pouco melhor. Por que é tão importante chegar nesses 25% e o tanto que isso acelera o seu processo. Então aqui você pode buscar aí, calculadora, juros compostos investidor sardinha. Essa é a parte principal para vocês. Se colocar no Google já aparece imediatamente, calculadora de juros compostos. Então imagine o seguinte, só para vocês compreenderem isso, presta bastante atenção nesse exemplo. Imagina uma pessoa que ganha R$5.000 por mês, é uma renda parecida com a de vocês que estão aqui. Não se preocupa se você ganha menos, isso não se apega ao exemplo como se fosse a coisa mais importante na vida, só o que é, um exemplo. Tirou 25%, você tem aqui R$1.250. Então, R$1.250, quando você olhar aqui, ó, esse investimento ao longo de um ano, vamos considerar aí a taxa Selic atual, blá blá blá, 11,75. Raul, eu quero fazer uma simulação de 20, 30 anos, vou ter que considerar a inflação, considero uma taxa de juros real de 8%. No Brasil, essa taxa é atingível. Já expliquei aqui em outros vídeos, não vou ficar entrando em todos os detalhes de novo. Vou deixar um vídeo aqui explicando por que essa taxa ela é atingível. Acho que eu expliquei isso no vídeo do Ibovespa, ou alguma coisa assim eu devo ter explicado. Por que 8% é uma rentabilidade muito realista e que você vai conseguir superar com facilidade se você for um bom investidor. É óbvio que se você for um mau investidor, você não consegue. Então, em um ano, essa pessoa teria ali R$17.000. Pô, já é um valor considerável, né? Para a pessoa que ganha ali R$5.000 por mês, ter R$17.000 investidos em apenas um ano e ter ganhado R$1.000 de juros, que é quase o valor de um aporte, no primeiro ano, já começa a ser uma coisa legal. Mas esse efeito de juros compostos, ele vai aumentando ano a ano. Então, assim, quando você está falando aqui de 5 anos, você está pensando que você vai ter 5 vezes esse valor, só que não. Porque agora você passou a ganhar 25 mil de juros. Você ganhou nesse período 25 mil de juros, você acumulou R$100.000. Se você estiver olhando isso aqui, olha só, R$100.000 para uma pessoa que ganha R$5.000 por mês, quando você divide, olha que coisa impressionante. A gente está falando já de você ter ganhado, após investir por 5 anos, de você ter ganhado 1,6 anos de vida, porque você dá um mês inteiro do seu trabalho, né, basicamente ali, para conseguir atingir, né, R$5.000. Então, se você acumulou esse dinheiro, você conseguiu acumular 1,6 anos da sua vida diretamente vindo de uma fonte que não foi trabalhando. É uma doideira. E você ganhou só de juros disso R$25.000. Então, assim, só o juro foi isso, mais o acúmulo daquilo que você fez. Aí você pensa, beleza, que eu ganhei mesmo, Raul, de renda passiva, se a gente for ser sincero com relação a isso, eu ganhei aqui somente 5 meses de vida. Perfeito, você está correto. Agora, vamos ver o que acontece quando você joga para 10 anos, por exemplo? E isso aqui é óbvio. Nossa, Raul, é lento, é um processo gradual. Esse não é seu plano A. Esse é uma das formas que você vai utilizar para sair da classe média com o passar dos anos. Não é rápido, não é fácil. Mas, cara, você tem alguma outra oportunidade de fazer isso? Que não seja investindo ali, gerando renda passiva, sem trabalhar, mas se você tem alguma outra oportunidade de fazer isso, que não seja do seu trabalho, né, não é de bom. Então, isso aqui é aquilo que é uma parte do seu trabalho. Eu te dar algum descanso mental que você ganhou meses de vida, você ganhou meses inteiros sem trabalhar. Então, olha aqui, quando você joga, aí sim,
em 10 anos, né? Foi o dobro do tempo só, você acrescentou ali 5 anos, foi para 10, você chegou em R$126 mil, sem fazer absolutamente nada. R$126 mil, no caso de um ser humano que ganha R$5 mil, é óbvio, seu salário pode ter aumentado nesse período, você pode ter investido ainda mais, pode ter feito essa bola girar ainda mais, né? Tem um livro Bola de Neve, do Warren Buffett, onde fala bastante sobre isso. Quando você divide por 5 mil, aí sim agora você chegou em 25 anos, dividido por 12 ali, você está falando de 2,1 anos que veio do seu trabalho. Então, você 20% do dinheiro que você ganhou veio sem você fazer absolutamente nada. E você conseguiu acumular R$277 mil por conta disso, que já é um valor bem considerável e que dividido por 5 mil ali, você está falando de um acúmulo de 55 meses ou 4,6 anos da sua vida. É como se você tivesse acumulado, de fato, em 10 anos trabalhando, 4,6 anos de tudo aquilo que você ganhou. O que ajudou isso a ficar mais rápido foi os juros compostos. E aí, cara, cada vez que você inserir mais prazo aqui, você vai ver esse efeito acontecer cada vez mais rápido. Até quando você chega aqui no 15 anos, por exemplo, você está falando de 357 mil ganhos só com juros. Agora você já ganhou mais dinheiro com juros do que você acumulou trabalhando. Olha que doideira. Então, em 15 anos, você vai ter ganho mais dinheiro sem ter feito nada do que realmente trabalhando. E é esse ponto aqui que você provavelmente já começa a ficar mais feliz, né? Porque mesmo que você parasse de aportar nesse ponto aqui, a sua vida já estaria mais tranquila do que a maior parte das pessoas. Então, 357 mil dividido por 5 mil. Quando você for chegar nesse cálculo, vai dar 71 meses. Se você dividir por 12, você chega em 6 anos que você ganhou de vida, né? Sem ter feito absolutamente nada. E aí, é claro, se você fizer a mesma conta com o valor total, você vai chegar em números ainda melhores. Mas é muito louco, né? Que você comece ali não vendo o efeito dos juros compostos, é R$1.000 que gera em um ano, mas isso, dos anos vai crescendo muito. É por isso que eu falo que esse é um número mágico. Se você diminuir isso aqui para 15%, os resultados eles são muito mais graduais do que eles foram aqui, né? Você estaria falando do investimento aqui, se você fizesse um investimento de 15%, você estaria falando aqui de R$750 por mês, né? E olha só, olha o quanto isso afeta, né? Esse pequeno percentual ali no começo, isso afeta. Você chega em 214 mil, você investiu só 135 mil, e daí tanto que você teria ganhado de juros, você acabou acumulando como total, de 600 mil para 350 mil. É uma diferença muito expressiva, e isso aqui atrasa, então, esse tempo cada vez mais. Quanto mais uma estrutura que funciona para a maior parte das pessoas, se não funcionar para você, ajuste os percentuais, não é que você tem que sofrer com isso. Isso aqui é para ser uma coisa organizada, mas que tem flexibilidade. Então, beleza, 25% a gente já matou, vai para a liberdade financeira. Você tem que tentar incluir os seus custos fixos dentro de 30% daquele valor que você ganha. Isso pode ser muito difícil em cidades como São Paulo, Rio de Janeiro ou algumas outras capitais um pouco mais caras. Em Goiânia já está ficando muito difícil, mas no restante das capitais brasileiras e aí nos interiores fica mais simples, né? Mas o custo fixo aí é o que você gasta com moradia, o que você gasta com transporte. Esse valor ele tem que chegar, eles têm que espremer ele para chegar nos 30%. Paulo, eu estou falando de salário líquido ou bruto? Salário líquido. A gente só considera
pagamento que cai na sua conta. E Raul, eu estou falando do orçamento familiar ou eu estou falando somente do meu dinheiro? Você está falando do orçamento familiar. Se a sua família estiver fazendo isso aqui, tá ótimo, né? Se você e sua esposa se reuniram e conseguiram chegar nisso aqui, eu estou muito abaixo disso, eu deveria até expandir, tá? Então, eu estou gastando só 17%, estou gastando 20% com custo fixo. Tenta aumentar, melhorar a sua qualidade de vida. Não é para investir mais e mais, não, porque não é sobre isso. Você tem que lembrar que você tem um tempo limitado aqui no planeta Terra, não adianta nada ficar rico aos 70 anos de idade, você não vai ter aproveitado a sua vida como deveria. Raul, mas eu já tenho 70, aí o que tem para fazer, né? Então, se a gente coloca isso aqui, 30%, e aqui você tem uma faixa de extensão. Você vai colocar mais 15% naquilo que a gente chama de conforto. O conforto inclui, comprei um móvel novo para minha casa, eu assino uma Netflix, que não é uma coisa primordial, mas eu quero uma Amazon, uma Apple TV, sei lá, eu gasto dinheiro para assinatura do meu joguinho, hoje em dia tem de tudo, né? Eu pago uma parcela de um carro um pouco maior do que deveria, daí eu posso além do custo de transporte, um custo de gasolina, etc. Eu estou com uma qualidade melhor. Você pode expandir aí pelo menos mais 15% desses pequenos confortos, né? Que é a diferença muitas vezes, em vez de fazer uma compra no mercado muito barato, fazer uma compra no mercado um pouquinho mais caro, e essa compra não pode misturar também. Então você vai fazer a sua compra de coisas básicas, faz no mercado básico para você lançar um custo fixo, para misturar custo fixo com conforto. Você vai comprar garrafa de vinho para receber pessoas em casa, etc. Cara, vai no conforto, mas tenta separar essas duas coisas para você saber quanto você está gastando de conforto, porque são coisas diferentes. Aquilo que a gente precisa como necessidade básica, roupas, necessidade básica, ele está dentro do custo fixo pulverizado. Há um mês passou, o custo fixo no outro mês voltou ao normal e diminuiu. Beleza, acontece. Você não vai conseguir na pinta, né, certinho, mas você pode fazer essa divisão. Entra nisso, qualquer coisa. O diarista entra no conforto, não é custo fixo. Você não é obrigado a ter, você pode simplesmente lavar seus próprios pratos e suas próprias cuecas. Né? É um grande problema para a sua vida, espero. E aí, você vai estender isso aqui na terceira posição, onde é que vai vir o restante do dinheiro? Cara, você às vezes vai cismar que em dezembro você precisa viajar. Raul, mas isso é um imprevisto na minha vida. Não, se todo ano você cisma que em dezembro você vai viajar, nesse janeiro agora, quando começar o ano, ou o período que você tiver agora, você vai começar a se organizar para aquilo. Seja para viajar, seja para trocar de carro, seja para qualquer coisa. Ao longo do ano, você tem que estar prevendo aquele gasto, porque não adianta nada você tomar decisões financeiras de maneira rápida. Então você tem que tomar decisões financeiras de maneira lenta. 15% de tudo aquilo que você ganha vai necessariamente para essa área de metas aqui. Colocou mais 15%, que é para viagem, só que você vai pegar um pouquinho do dinheiro, vai juntando e pode colocar na conta do VP Investimentos lá no FCI, no FCA de 6 meses, né, para não pagar imposto de renda, vai gerando custo. Ou no Tesouro Selic, ou na sua caixinha, você vai dar onde, quando você quiser. Mas põe o dinheirinho da meta ali, que vai acumulando isso ao longo do ano. 10% você pode gastar com os seus prazeres. E aqui agora, lógico, você está numa situação financeira complicada, diminui os seus prazeres, né? Faz a alegria de pobre, é famosa, que funciona para todo mundo, inclusive a de rico e de pobre. Não sei por que chama alegria de pobre, porque não tem nada melhor que transar na vida, gente. E é de graça. Né? Então, se você tiver uma crise, na maioria das vezes, às vezes não é. Mas aí, para mim, não sei se você deveria estar mexendo com isso. Então, a questão mas nunca é de graça. De graça. Só quando você é casado que é de graça. De graça, cara. Casado é de graça. Você faz um aporte muito de casado, mas depois é de graça. Vai amor, mas é melhor. Por isso que casar, às vezes, é uma boa solução financeira. Então, você vai ali nos prazeres, você pode botar 10%. O que é isso? Pô, é ir no bar, prazer de é só isso. Né? É ir no bar, é sair pra jantar, é você ir no cinema. Oh, eu não gosto dessas coisas, acho que gastar dinheiro na tua. Cara, você vai viver a vida inteira pitolado de juntar dinheiro, você vai ficar louco. Não faz sentido nenhum. Então você pega isso aqui e organiza dentro do seu orçamento para você. Pô, sobrou o dinheiro dos prazeres, ele vai para a meta, vai para outro canto, coloca. Se eu tenho um hobby, eu não tenho. Tudo isso é prazer. É prazer, sim. Prazeres. Prazeres ali é isso, tá? Agora, se você faz, por exemplo, academia, é custo fixo, que é função de morrer, porque você não tem que gastar com saúde depois, tá? Então, vai variar isso aí. Aí a liberdade financeira é 25% e por último você tem 5% para gastar com conhecimento. Pô, precisa comprar um livro, precisa investir no curso de aprimoramento profissional, precisa fazer alguma coisa, vai cair nessa categoria aqui, que é para a expansão do seu conhecimento e tal. Fez isso? Beleza, algumas lições que a gente pegou aqui que foram muito funcionais e que melhoram muito a sua qualidade de vida. Pô, tô aprendendo pra caramba, tá funcionando e tal. Calma, que tem mais coisas. A terceira coisa que você vai fazer aqui para conseguir tentar ir saindo dessa classe média aí para ir tendo patrimônio, para ir se organizando e tal, é diversificar os seus investimentos. E que agora, quando a gente fala de diversificar os seus investimentos, você pensa que eu estou falando de ações, imobiliárias, tal. Beleza, isso aqui eu estou
founder. Então já coloca tudo isso aqui na diversificação, isso é obrigatório no vídeo da minha primeira carteira de investimentos, se você nunca ouviu falar sobre isso, eu vou explicar. Mas quando eu falo diversificar os seus investimentos aqui, eu estou falando não ficar cego para as oportunidades que você tem ali. Muitas vezes a gente arruma um emprego, começa a trabalhar, está na prestação de serviço e tal, você vê uma possibilidade, às vezes, vou atender um cliente a mais aqui, né? Eu sou muitas vezes um PJ já, tô terceirizado, vou atender um cliente a mais, você não atende. Aí você fala, tô meio cansado e tal. E eu entendo, trabalhar no Brasil, mais de 8, 9 horas por dia, muita gente trabalha, pega 2 anos e tal. Aqui é você realmente tentar diversificar esse foco que você dá no seu dia a dia ali, os investimentos, as fontes de receita. Pessoal, só uma dúvida, o horário dessa aula é 5 ou 5:10? 5, né? Então, a gente pode fazer o... Oi? Aí já deu aqui 5 horas. O que é que a gente pode fazer? Eu posso parar agora, começo a próxima aula com isso e faço minhas observações. Posso continuar, quem quiser ficar aqui assistindo, eu posso continuar. Pode ser as duas coisas também. O que é que vocês preferem? Ou vocês podem assistir em casa e eu comento aqui o restante. É isso que eu pensei. Aí já assinou a lista, estão liberados, quem quiser sair. Alguém quer ficar aqui, porque eu posso tocar aqui e termina o raciocínio, para não perder a passada. Pronto, vamos lá. Não, esse link vai estar na aula de hoje, tá certo? Aí a gente se encontra aqui na próxima segunda, tá bom? Valeu, pessoal!